meus queridos amigos, minhas queridas amigas, alunos, familiares, professores e colaboradores do Colégio Maêutica. Eu sou o professor Adriano e venho aqui em nome de toda a comunidade educacional passar alguns esclarecimentos e, ao mesmo tempo, contar muito com a colaboração de todos vocês. Nós vivemos o surto do coronavírus em todo o mundo, surto esse que foi transformado já em pandemia, tamanha gravidade e velocidade que o vírus se propaga. E é exatamente em razão dessa velocidade que a Secretaria Estadual de Educação, Secretaria Estadual de Saúde e também alguns órgãos do governo, do Ministério da Saúde, do governo federal, recomendam a paralisação de atividades nas escolas. O Colégio Maêutica também vai paralisar. Essa semana ainda com portas abertas para acolher aqueles alunos que não tiveram como se organizar de última hora, bem como suas famílias, e a partir do dia 23 estará de portas fechadas até segunda ordem advinda desses mesmos órgãos que determinam a suspensão das atividades. A reflexão que eu proponho é que nós hoje vivemos numa sociedade em que não se permite ficar doente. O tempo ou a perda de tempo necessariamente ditada pelo ritmo de vida nessa sociedade, ela impede até mesmo que nós tenhamos a oportunidade de parar um pouco para nos preservar. A grande questão do coronavírus, e a gente encontra muitos mitos, dois lados distintos, não é? De um lado, pessoas que acreditam que não é nada sério, que é mais um resfriado, e de outro lado, aqueles que entram em desespero, né, em pânico. Nenhum dos dois lados é importante nesse momento que nós estamos vivendo. É importante agora nós analisarmos os dados e entendermos que é necessário que a gente mude o nosso comportamento, não é? O vírus, ele não é tão simples. Se fosse tão simples como alguns dizem, nós não teríamos tantas medidas severas, inclusive com fechamentos de aeroportos e de importantes órgãos, inclusive econômicos, no mundo todo. Então, ele não é um simples vírus. A grande questão de enfrentar o coronavírus é exatamente termos que nos distanciar para impedir a propagação, a velocidade em que ele se propaga. Ele é um vírus que, de um dia para o outro, ele dobra o número de infectados. Então, qual é a grande questão? Exatamente aquela que nós temos tanta dificuldade em fazer, que é parar. Então, é necessário pararmos, é necessário o distanciamento, o isolamento social, porque os países que fizeram essa medida de contenção tiveram gráficos muito pequenos e conseguiram controlar a contaminação. Por outro lado, aqueles que negligenciaram essa recomendação internacional tiveram gráficos muito altos de contaminação num período muito curto de tempo, né? Eu até trouxe o gráfico aqui para mostrar. O gráfico da contaminação é esse. O gráficozinho em azul, ele indica para nós que esse número de contaminação é um número viável porque pode ser muito bem tratado pelo sistema de saúde. No entanto, o rosa é a propagação em velocidade muito rápida do vírus e, consequentemente, o sistema público já não teria condição mais de atender aquelas pessoas que precisariam de atendimento hospitalar, não é? Eu trouxe um outro gráfico que ilustra também muito bem. Nós temos aqui um gráfico das duas cidades italianas. O exemplo em rosa é Bérgamo e o exemplo verde é Lodi. Então, nós vamos ter aqui, Lodi, que em 23 de fevereiro tomou as medidas de isolamento, conseguiu manter a curva baixa e, portanto, o sistema público de saúde conseguiu atender a todos aqueles que precisavam. No entanto, Bérgamo, que negligenciou, esperou mais tempo, tomando essa provisão somente
no mês de março, 13 de março, o gráfico e a velocidade em que o vírus se propagou se tornou muito rápida e é exatamente o grande problema que nós temos, né? Então, o parar, como o Colégio Maêutica está parando, é por medida de segurança, né? É para evitar que o vírus possa se propagar rapidamente, o que inevitavelmente não teria leitos suficientes de UTI, sobretudo, para atender a todas as pessoas contaminadas. Nós sabemos que o vírus ele não é letal para faixas etárias jovens, como crianças, adolescentes. Sabemos que há contaminados, né, nos países na faixa etária, sabemos que existem mortes de pessoas de 40 a 48 anos, mas o vírus ele é de quase 20% letal para as pessoas acima de 80 anos. E é exatamente essa que normalmente precisaria do atendimento de saúde. E se nós permitíssemos que o vírus se propague rapidamente, nós não teríamos essa condição, né, de atender a todos que precisariam e que possam precisar efetivamente desse atendimento. Então, nesse caso, é prudente que todos nós paremos. E o parar, pessoal, e é aí que mais me interessa, né, como professor da área de humanas, nós precisamos parar e pensar no próximo, né? O grande desafio não é combater o vírus. O nosso grande desafio é impedir que ele se propague rapidamente. E impedir que ele se propague é ficar recluso, é ficar em nossas casas, é cancelar as aulas ou suspender atividades públicas e nós irmos para o baile no final de semana, nós irmos para o clube, nós irmos para o pagode, nós irmos para a praia, nós irmos para os ranchos e mantivermos atividades coletivas em que reúne muitas pessoas, não é por aí. Nós precisamos pensar exatamente naquela parcela da população que não resistiria ao quadro grave da doença. Nós precisamos pensar nos idosos, sobretudo. Isso é solidariedade. Isso, pensar no próximo, é pensar com amor. E a escola, como qualquer outra unidade educacional, ela tem que ter a sensibilidade humana, ela tem que ter a sensibilidade para o próximo, ela tem que se doer, sobretudo pelos mais fracos, que são aqueles que com certeza não suportariam um atendimento na rede pública hospitalar. Nós não sabemos se todas as cidades, inclusive na cidade de Igarapava, se nós estaríamos dotados para atender todas as pessoas prontamente, caso fosse necessário um atendimento de urgência e uma internação de 2 ou até 3 semanas, como aconteceu na Itália. Então, nós precisamos pensar que nós temos que sim, isolarmos, afastarmos, evitar o contato de todas as formas, pelo menos por algumas semanas, para evitar que o vírus se propague rapidamente. E isso está agora em nossas mãos. Nós esperamos que vocês possam compreender essa necessidade, que vocês possam sentir a dor, sobretudo do mais fraco, daquele que teria extrema dificuldade de receber um tratamento e de salvar a vida, sobretudo dos mais velhos, dos mais idosos, porque a proporção de morte nessa faixa etária, acima aí dos 80, sobretudo, é de quase 20%. Então, é solidariedade. O vírus não é tão simples, porque senão Disneylândia estaria aberto, a Broadway estaria aberta, aeroportos internacionais de cidades que vivem do turismo estariam abertos, Estados Unidos não estaria decretando aí a situação de emergência, não é? Então, todas essas circunstâncias nos levam a entender que o vírus não é simples, não é um simples resfriado, e que nós precisamos sim, como seres humanos, como cidadãos, como seres que cuidam uns dos outros, se unir para proteger, sobretudo, aqueles que mais precisam de nós, que são aqueles que não resistiriam a uma contaminação severa da doença, tá certo? Então, vamos suspender as aulas, mas, por favor, não vão aos bailes, não vão aos pagodes, não é para a gente ir para os barzinhos, para as lanchonetes, é exatamente o momento de nós nos dividirmos, isolarmos socialmente. Isso não quer dizer que nós vamos ter que ficar no isolamento humano. É agora que nós teremos que fazer o bom uso do celular, para que a gente suporte esse período
em que teremos que ficar um pouquinho isolado para proteger dessa forte pandemia e exatamente proteger as pessoas mais simples, mais humildes e os mais idosos. Nós contamos com o entendimento e colaboração de vocês e esperamos que, de fato, nós consigamos sair desse momento de crise, sempre conscientes do nosso papel e acreditando que também Deus está olhando por nós e nós vamos conseguir sair desse quadro com muita solidariedade e amor ao próximo, tá bom? Um grande abraço e aguardaremos novas recomendações. Tudo de bom.